Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Hoje Falamos de Amor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já passou por isso, que você provavelmente vai passar por isso e que talvez você passe por isso também, que é sobre brigas no relacionamento. O que a gente pode fazer pra gente brigar menos? A gente sabe que quanto mais brigas, mais desgastado o relacionamento fica, né? Mais pesado, cada um às vezes, né, fica emburrado com o outro. Alguns casais passam dias emburrados, outros nem tantos, mas de qualquer forma é algo que prejudica, que desgasta muito todo o relacionamento. Então, hoje eu vou falar aqui pra vocês 4 regras que vão ajudá-los a brigar menos, né? A realmente parar com essas brigas bobas que só levam vocês a se distanciarem mais, né? O que a gente quer é sempre que vocês se aproximem, não que vocês se distanciem. Mas para isso a gente precisa diminuir esses conflitos, certo? Então, primeira coisa antes de falar dessas regras, a gente precisa diferenciar briga de discussão, né? Por que a gente faz essa diferenciação, né? Porque quando a gente fala briga, a gente sempre imagina algo que vai haver mais gritaria, ofensa, né? Cada um falando o que vem à cabeça. E quando a gente fala em discussão, a gente sempre pensa em algo que está ligado mais a discutir, né? O que é discutir? É trocar ideias. Então, não necessariamente na discussão você vai gritar, você vai brigar, você vai ofender, né? Você vai apenas discutir alguma ideia com essa outra pessoa. E o que a gente quer no nosso relacionamento, né? E pro relacionamento de vocês também, é que hajam muito mais discussões do que brigas. Por quê? Porque discussões sempre haverão. Porque vocês são diferentes, vocês pensam de formas diferentes. E é até bom, porque imagina, né? Você conviver com uma pessoa idêntica a você, que chatice que deve ser, né? Mas conviver com uma pessoa também muito diferente e que vocês não sabem discutir e vocês só brigam, também não é legal, né? Porque os dois ficam cansados e isso prejudica muito o relacionamento de vocês, né? A construção de um relacionamento saudável. Então, fazendo essa diferenciação, a gente vai sempre tentar entender que precisamos discutir mais e brigar menos. Mas como, Joyce? Como que a gente vai discutir ao invés de brigar? Aí entram as nossas 4 regras. Então, primeira coisa, vocês vão precisar necessariamente sair desse lugar de julgador, sabe? De estar ali apontando o outro o tempo inteiro. Porque toda vez que você aponta o outro, você deixa de perceber o seu próprio erro. Sim, você tem erros. Sim, você não é a pessoa mais fácil de se lidar na vida. É difícil, né? Às vezes a gente aceitar isso, mas é verdade. Ninguém é fácil de lidar. Quem é fácil, né? Todo mundo tem seus defeitos, tem suas dificuldades. Então, o outro também tá ali se esforçando para lidar melhor com você, certo? Então, essa é a primeira coisa. Sai desse lugar de estar apontando porque o outro é isso, porque ele é aquilo, porque ele tá fazendo isso de propósito, porque ele tá fazendo isso porque ele é assim. Para com isso. Toda vez que você julga outra pessoa, o que acontece? Cria nela ali uma barreira. Então, a probabilidade de quando você ofende uma pessoa, ela querer te ofender também é muito grande. Então, a gente precisa sair desse lugar. E aí, como que a gente sai desse lugar? Preferindo descrever ao invés de julgar. Então, você vai descrever a situação. Ao invés de você falar que o seu namorado é egoísta porque ele não dividiu o lanche com você, você vai falar que ele não dividiu o lanche com você e você ficou muito triste. Então, olha só, eu já mudo a minha abordagem. Significa que você vai conseguir fazer isso todas as vezes logo de cara? Não, mas é um caminho, é um treino, é um exercício
que você vai precisar começar a fazer até o ponto que isso vai se tornar mais natural. Assim como existem pessoas que são mais agressivas e pessoas que são mais assertivas. Essas pessoas nasceram assertivas? Não, elas construíram um caminho e você vai construir esse caminho também, tá? Então, o primeiro ponto é esse, não julgar, descrever, tá? Segundo ponto é vocês perceberem que não adianta vocês ficarem sempre procurando o culpado. E aí a gente fala muito, né? A gente fala muito nas nossas aulas, para quem é nosso aluno, sobre a diferença de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Você não é 100% responsável por tudo que acontece no seu relacionamento, mas você também não é 0% responsável. Então, assim, em todas as situações, né, a gente precisa sempre olhar o que eu posso fazer em relação a isso e o que esse outro pode fazer em relação a isso. Então, por exemplo, se você está em uma situação e você está sempre apontando, né, o erro da outra pessoa, você está tirando totalmente a sua responsabilidade disso. E aí você pode perceber que quanto mais você aponta o erro dele, mais ele vai querer apontar o seu erro. Quanto mais você aponta o erro dela, mais ela vai querer apontar o seu erro. Então, vamos desistir disso. Não se resolve nada apontando o erro de ninguém, né? Se resolve entendendo que eu errei, mas você também errou. E aí o que nos leva ao ponto 3, que é sempre achar soluções possíveis juntos. Então, não adianta, né, vocês só ficarem procurando o erro um do outro e não acharem essas soluções. Poxa, o que dá para fazer? Né? Da próxima vez, o que a gente pode fazer? Só que você só pensa isso se você parar de colocar a culpa no outro e de julgar o outro. Entende? Como tudo é um caminho que é necessário percorrer. Então, olha só, pensa comigo. Se você para de julgar o outro, você para de colocar a culpa nele, você vai conseguir achar possíveis soluções juntos. E toda vez que vocês acham essas possíveis soluções, vocês conseguem resolver o problema, ao invés de só adiar ou só de ficar repetindo. Porque é isso que acontece. Né? Muitas vezes a gente fica discutindo ali por uma coisa e essa mesma coisa aparece lá na frente e a gente briga de novo, né? E aí essa outra coisa acontece e a gente briga até o momento que isso vira uma bola de neve e às vezes até leva um término, um tempo, né? Então a gente precisa perceber muito isso, que uma conversa, ela só é produtiva, ela se torna uma discussão saudável à medida que vocês acham possíveis soluções para que isso não volte a acontecer. Porque senão entra num ciclo vicioso. Toda vez vai acontecer aquilo, vocês vão brigar, vão se distanciar, né? E isso não vai ajudar o relacionamento de vocês. E a última regra, que também é imprescindível e ela vai entrar em todas essas outras regras, é a seguinte: vocês precisam controlar a emoção, né? Não dá pra gente ali na hora, eu tô sentindo uma raiva e eu saio falando tudo que tá na minha cabeça. Eu saio fazendo tudo que eu tô com vontade de fazer. Não dá pra ser assim. Por quê? Porque toda vez que você faz isso, primeiro, que você pode estar ao caminho, né, de um arrependimento, de falar alguma coisa que vai machucar muito a outra pessoa, e isso vai distanciar vocês cada vez mais. Segundo, que não dá para simplesmente a gente fazer tudo que vem à cabeça. O que a gente ensina para as crianças, né? Que elas não podem bater só porque elas estão com raiva, que elas não podem gritar em qualquer lugar, não pode espernear em qualquer lugar só porque elas querem. E por que quando nós adultos estamos com raiva nós fazemos isso, né? Não faz sentido. E aí a gente precisa ter essa inteligência emocional, de conseguir lidar com essa emoção. Mais uma vez, significa que toda vez você vai conseguir? Não. Mas é um caminho que você precisa percorrer para que você consiga estar cada vez mais consciente do que você está sentindo e que você escolha o que fazer e saia desse piloto automático.
Então, por exemplo, toda vez que eu tô com raiva, eu quero jogar uma garrafa de água pro alto. Eu quero jogar o que tá na minha mão pro alto. Eu preciso romper com esse piloto automático, com esse comportamento automático. Eu preciso me tornar consciente e entender que esse comportamento não é o melhor que eu possa ter. Então, o que eu posso fazer no lugar disso? Será que eu posso ir para uma cozinha e beber uma água gelada, lavar o meu rosto, tomar um banho gelado? Isso vai ajudar demais, demais, demais a diminuir a briga no relacionamento de vocês. Por quê? Porque se você parar para pensar, a briga ela é uma construção. Você não inicia já brigando com uma pessoa. Mesmo que você já chegue brigando com a outra pessoa, isso não começa do nada. Isso tem um caminho. Primeiro acontece alguma coisa, você não gosta, aí você não fala nada. Aí depois aquela coisa volta a acontecer e já te incomoda mais. Aí depois acontece alguma coisa que é a gota d'água para você e aí você vai e explode. Ou seja, a briga não acontece do nada. E sempre há alguma coisa que a gente possa fazer para que isso não se torne essa briga. Então imagina se nessa primeira ou nesse segundo estágio você tem a inteligência emocional de chegar e conversar com seu parceiro. Você vai diminuir a frequência de brigas no seu relacionamento, tá? Então eu sei que é muita coisa, mas eu tenho certeza que à medida que você for conseguindo colocar isso em prática no seu dia a dia, isso vai se tornar mais automático. Muitas pessoas falam, né? Já chegaram várias vezes perguntas assim lá no Instagram. Como que eu faço para seguir o que vocês falam? E aí a gente sempre fala que não é fácil, né, colocar tudo em prática. Mas se você não colocar nada, como que você vai chegar no resultado que você quer? Então, aí colocando de pouquinho em pouquinho. É escrever um lembrete, colocar no lugar que você mais olha, né? É você combinar com seu parceiro de, olha, toda vez que eu falar isso, me lembra de agir assim e assim, né? E aí vocês vão modificando esse comportamento, porque realmente o todo, ele é muito difícil de ser modificado. Por isso que a gente pega esse todo, divide em pequenos pedaços e vai lidando com cada pedacinho, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês mais têm dificuldades e o que vocês têm feito, né, para suprir essas necessidades e conseguir lidar melhor com esses problemas que tá incluso aí no pacote da vida, não é mesmo? Então, também não posso esquecer de dizer que curte aqui esse vídeo se você gostou, compartilha com seu namorado, seu noivo, seu marido, seu paquera, seu crush, sua amiga que tá passando por algum momento desse, que tá chegando para falar com você que tá brigando demais, que já tá a ponto de perder a cabeça. Manda esse vídeo, né? Conversem sobre isso juntos, porque eu tenho certeza que aos pouquinhos isso vai se tornando mais natural e a gente vai transformando o nosso relacionamento. Eu sempre digo que se tem uma coisa que a psicologia me ensinou é que as pessoas mudam. Então que a gente possa mudar cada dia para melhor, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia e até a próxima. Vitinha, acabei! Tá me respondendo direto. Ai, dá um pouquinho.